O sol se punha no horizonte, pintando o céu de um vermelho sangue que parecia premonitório. O supermercado Carniçal, um edifício cinzento e imponente nos arredores da pequena cidade de Vale Sombrio, piscava suas luzes fluorescentes, convidando os últimos clientes do dia. Derek, um homem de seus 30 e poucos anos, com olheiras profundas e mãos calejadas, ajustava seu avental manchado de vermelho atrás do balcão da açougue. Seus dedos tremiam levemente, um lembrete constante de sua batalha contra o vício. Ele observava com um misto de tédio e ansiedade os clientes que vagavam pelos corredores, inconscientes do que os aguardava. No caixa, Marina, uma jovem de mais que 20 anos, passava os produtos com movimentos mecânicos. Seu rosto pálido e anguloso denunciava a dieta radical que seguia há meses. Ela lançou um olhar de soslaio para a seção de doces, engolindo em seco antes de voltar sua atenção para a senhora idosa que reclamava do preço das maçãs. São orgânicas, senhora Matilde, Marina explicou com uma voz monótona. Livres de agrotóxicos e... Ela hesitou por um momento, lembrando-se do slogan bizarro que o gerente insistia que usassem. E abençoadas pela terra. A alguns metros, dali Kleber, o gerente, um homem corpulento de meia-idade com um sorriso artificial colado no rosto, observava tudo de seu escritório elevado. Seus olhos astutos alternavam entre as câmeras de segurança e a planilha em seu computador, onde números não batiam há semanas. No fundo da loja, Valquíria, uma mulher de idade indeterminada com cabelos grisalhos desgrenhados, empurrava um carrinho de limpeza. Seus olhos escuros e profundos pareciam ver além das prateleiras e paredes. Ela murmurava palavras incompreensíveis enquanto passava o esfregão no chão, deixando para trás um cheiro forte de desinfetante que não conseguia mascarar completamente um odor mais antigo e perturbador. Próximo à entrada, Ramiro, um homem, magro e nervoso com um bigode fino, ajustava seu cinto de segurança pela 10ª vez naquela hora. Seus olhos saltados escaneavam constantemente o estacionamento quase vazio, uma mão sempre próxima ao coldre escondido sob o casaco do uniforme. O céu escureceu rapidamente, nuvens pesadas e negras se aglomerando sobre o supermercado. Um trovão distante fez as luzes piscarem, e por um breve momento todos no Carniçal sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Kleber desceu de seu posto de observação, seu sorriso falso mais largo do que nunca. "Atenção, pessoal!" ele anunciou, sua voz ecoando pelos alto-falantes. "Parece que teremos uma tempestade e tanto esta noite. Vamos nos preparar para fechar mais cedo. Última chamada para nossas promoções especiais da meia-noite." Enquanto os últimos clientes se apressavam para finalizar suas compras, ninguém notou a mudança sutil na atmosfera. O ar ficou mais denso, quase pegajoso, e nas profundezas do depósito, algo se mexeu nas sombras, despertando de um longo sono. Noite no supermercado Carniçal estava apenas começando, e com ela, um pesadelo que nenhum dos presentes poderia ter imaginado em seus piores sonhos. O vento uivava do lado de fora, chicoteando as janelas do supermercado Carniçal com uma fúria sobrenatural. A última cliente, a senhora Matilde, saiu apressada, agarrando sua sacola de maçãs orgânicas, como se fosse um talismã contra a tempestade que se aproximava. Ramiro trancou as portas de vidro com um clique metálico que ecoou pelo estabelecimento, agora vazio. Ele franziu o senho, observando as nuvens negras que pareciam engolir o céu. "Nunca vi uma tempestade assim", murmurou, sua mão instintivamente se movendo para o coldre escondido. Kleber reuniu os funcionários no corredor principal, seu sorriso comercial substituído por uma expressão de preocupação mal disfarçada. "Bem, pessoal, parece que vamos ter que passar a noite aqui. As estradas já estão alagando e a previsão é que piore." Marina deixou escapar um gemido de frustração. "Mas eu tenho que ir para casa. Minha dieta..." Ela parou, consciente dos olhares dos colegas. "Sua dieta pode esperar, querida", Valquíria disse com uma voz rouca, seus olhos negros fixos em algo além das paredes do supermercado. "Esta noite, outros apetites serão saciados." Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo som distante de trovões e o zumbido das geladeiras industriais. Derek pigarreou, tentando aliviar a tensão. "Bem, pelo menos não vamos passar fome, certo?" Ele forçou uma risada que ninguém acompanhou. De repente, as luzes piscaram violentamente, mergulhando o supermercado em uma escuridão momentânea, antes de voltarem, mais fracas e tremeluzentes. "Droga", Kleber xingou baixinho. "O gerador de
Emergência deve estar com problemas. Derek, você pode dar uma olhada? Derek assentiu relutante, seu rosto pálido à luz fraca. Enquanto ele se afastava em direção ao depósito, Marina notou que suas mãos tremiam mais do que o normal. Vamos nos dividir e verificar se está tudo em ordem. Kleber ordenou, reassumindo seu papel de liderança. Marina, confira os caixas. Valkyria, certifique-se de que não há vazamentos. Ramiro, faça uma ronda completa. Enquanto o grupo se dispersava, o ar dentro do supermercado parecia ficar mais denso, carregado de uma energia estranha e opressiva. Os corredores, antes familiares, agora pareciam se estender infinitamente, as sombras dançando nas extremidades da visão. Marina, sozinha na área dos caixas, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por um momento, ela poderia jurar que viu um reflexo distorcido no monitor de sua estação, uma figura esquelética com olhos famintos. Quando piscou, a imagem sumiu, deixando-a a questionar sua própria sanidade. No corredor de produtos de limpeza, Valkyria passava a mão pelas prateleiras, murmurando palavras em uma língua há muito esquecida. Seus dedos traçaram símbolos invisíveis no ar, e por um instante, as garrafas de alvejante pareceram brilhar com uma luz própria e sinistra. Ramiro, com a mão firme em sua arma, caminhava cautelosamente pelos corredores. A cada esquina, ele esperava encontrar um intruso, um ladrão aproveitando-se da tempestade. Mas o que ele encontrou foi algo muito pior, um silêncio absoluto e antinatural, como se o próprio supermercado estivesse prendendo a respiração, aguardando algo terrível. Nori, depósito. Derek encarava o painel elétrico com uma mistura de confusão e crescente pavor. Os interruptores e medidores antes tão familiares, agora pareciam hieróglifos incompreensíveis, e atrás dele, vindo das profundezas do depósito mal iluminado, um som baixo e rítmico começou a ecoar, como o bater de um coração monstruoso, e faminto Kleber, sozinho em seu escritório, encarava a tela do computador com horror. Os números em sua planilha fraudulenta começaram a se mover por conta própria, formando padrões que lembravam rostos distorcidos em agonia. Um trovão ensurdecedor sacudiu o prédio, e por um momento, todas as luzes se apagaram. Quando voltaram, fracas e pulsantes, o supermercado Carniçal não era mais o mesmo. Algo havia despertado, e a longa noite de horror estava apenas começando. O silêncio que se seguiu ao trovão era quase palpável, como se o próprio ar tivesse se solidificado. Os 5 funcionários do Carniçal se encontraram novamente no corredor principal, seus rostos pálidos, a luz fraca e tremeluzente. "Todos bem?" Kleber perguntou, sua voz traindo um tremor que seu sorriso forçado não conseguia esconder. Antes que alguém pudesse responder, um barulho metálico e ensurdecedor ecoou pelo supermercado. Todos se viraram em direção à fonte do som, a área do açougue. "O que foi isso?" Marina perguntou, sua voz subindo uma oitava. Derek engoliu em seco. "Provavelmente só a porta do refrigerador industrial. Às vezes ela abre sozinha, com mudanças de pressão." "Vá verificar", Kleber ordenou, mas seu tom autoritário habitual estava ausente. Derek hesitou, seus olhos se movendo nervosamente entre seus colegas. Talvez seja melhor irmos em grupo?" Valkyria deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma intensidade inquietante. "Eu vou com você, rapaz. Tenho experiência com coisas que deveriam permanecer fechadas." O grupo se moveu lentamente em direção ao açougue, Ramiro na frente com sua arma em punho. À medida que se aproximavam, um cheiro forte e metálico invadiu suas narinas. "Meu Deus, que fedor é esse?" Marina cobriu o nariz com a manga da camisa. Ao virarem a esquina, a visão que os aguardava fez todos pararem abruptamente. A porta do refrigerador industrial estava escancarada, uma névoa fria escapando para o corredor. Mas não era isso que prendia seus olhares horrorizados. Pendurados nos ganchos normalmente reservados para carcaças animais, havia pedaços de carne que claramente não eram de origem bovina ou suína. Formas que lembravam terrivelmente membros. Humanos balançavam suavemente, gotejando um líquido escuro no chão de azulejos. Marina sufocou um grito enquanto Ramiro deu um passo para trás, quase derrubando uma pilha de latas. Derek, seu rosto uma máscara de choque e algo mais, algo como reconhecimento, se aproximou lentamente. Isso não é possível. Eu não... Ele parou, seus olhos fixos em algo dentro do refrigerador. Valkyria se moveu ao lado dele, seus dedos traçando símbolos no ar. "Os sinais", ela murmurou. "Eles estão aqui." Kleber, recuperando um pouco de sua compostura, se aproximou para ver o que eles estavam olhando. No fundo do refrigerador,
Pintados com o que parecia ser sangue fresco, havia símbolos estranhos e antigos. O que diabos é isso? Kleber exigiu, sua voz tremendo. Valkyria respondeu, sua voz agora carregada de um poder sombrio. São os símbolos dos devoradores do abismo, um ritual de invocação. Invocação? Marina perguntou, sua voz quase um sussurro. Invocação do quê? Antes que Valkyria pudesse responder, um som gutural e inumano ecoou das profundezas do depósito. Todos se viraram, congelados de medo. Derek, seu rosto agora uma máscara de calma antinatural, começou a murmurar palavras em uma língua desconhecida. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma luz estranha e faminta. Derek, Kleber chamou dando um passo para trás. O que você está fazendo? Mas Derek não respondeu. Continuou seu cântico bizarro, sua voz se misturando aos sons sobrenaturais que agora pareciam vir de todos os cantos do supermercado. Valkyria agarrou o braço de Marina. Ele não é mais Derek, ela sussurrou urgentemente. Algo o possuiu. Algo antigo e faminto. Ramiro, finalmente recuperando a voz, gritou: precisamos sair daqui agora! Mas quando se viraram para fugir, descobriram que o corredor atrás deles havia se transformado. As prateleiras pareciam ter crescido, formando um labirinto sinistro de produtos distorcidos e sombras dançantes. O supermercado carniçal havia despertado, e agora, presos em seu interior, os 5 funcionários teriam que lutar, não apenas pela sua sanidade, mas por suas próprias almas. O grupo se separou instintivamente, o pânico tomando conta de suas ações. Marina e Valkyria correram para um lado, Kleber e Ramiro para outro, enquanto Derek permanecia imóvel, seu cântico aumentando de volume e intensidade. Marina e Valkyria se encontraram no que antes era a seção de produtos orgânicos. Agora, as frutas e verduras pareciam pulsar com vida própria, exalando um odor pútrido de decomposição acelerada. O que está acontecendo? Marina ofegou, seus olhos arregalados de terror. Valkyria agarrou o braço da jovem com força surpreendente. Escute bem, menina. Este lugar sempre foi mais do que um simples supermercado. Foi construído sobre terras antigas, terras sagradas e amaldiçoadas. Um ruído viscoso interrompeu a explicação de Valkyria. As 2 mulheres se viraram lentamente para ver um abacaxi se contorcendo na prateleira, sua casca se abrindo para revelar dentes afiados e um olho pulsante. Corra! Valkyria gritou, puxando Marina pelo corredor transformado. Enquanto isso, Kleber e Ramiro se viram encurralados na seção de bebidas. Garrafas explodiam espontaneamente ao redor deles, derramando líquidos que fumegavam ao tocar o chão. E isso é loucura, Kleber gritou, esquivando-se de um jato de cerveja que parecia ter vida própria. Deve ser algum tipo de alucinógeno no ar ou... Suas palavras foram interrompidas quando uma forma humanoide, composta inteiramente de latas de refrigerante amassadas, se ergueu diante deles. Ramiro, finalmente encontrando coragem, sacou sua arma e atirou. A criatura cambaleou para trás, mas as latas simplesmente se rearranjaram, e ela avançou novamente. Atire na cabeça! Kleber gritou desesperadamente. Ela é feita de latas. Seu idiota! Ramiro respondeu, mas continuou atirando mesmo assim. No centro do supermercado, Derek havia parado de cantar. Seus olhos, agora completamente negros, varreram o ambiente caótico ao seu redor, com um ar de satisfação maligna. Finalmente, ele murmurou, sua voz uma mistura grotesca de várias tonalidades. Após milênios, os devoradores do abismo voltarão a caminhar sobre a terra. Ele caminhou calmamente em direção ao depósito, os produtos nas prateleiras se contorcendo e se afastando à sua passagem, como se temessem seu toque. Marina e Valkyria, após uma corrida frenética pelos corredores, em constante mutação, encontraram refúgio temporário no que costumava ser a área de panificação. O cheiro de pão fresco havia sido substituído por um odor sulfúrico, e as formas nas vitrines não lembravam mais nada comestível. Você precisa me dizer o que sabe, Marina implorou, tentando recuperar o fôlego. O que são esses devoradores? Valkyria olhou ao redor nervosamente antes de responder. Entidades antigas famintas por carne e almas humanas. Este supermercado foi construído como um portal, um local de sacrifício disfarçado de templo do consumismo moderno. E você sabia disso o tempo todo? Marina perguntou incrédula. Eu suspeitava. Valkyria admitiu. Minha família tem protegido esta terra por gerações. Consegui um emprego aqui para vigiar, mas... Ela hesitou. Nunca imaginei que as coisas chegariam a este ponto. Um grito agudo cortou o ar vindo da direção onde Kleber e Ramiro haviam desaparecido. As 2 mulheres se entreolharam, o medo evidente em seus rostos. Precisamos encontrar uma maneira de fechar o portal.
Valkyria disse com determinação. Ou todos nós seremos consumidos. Como? Marina perguntou, sua voz tremendo. Antes que Valkyria pudesse responder, um rugido ensurdecedor sacudiu o prédio. Do teto, uma substância negra e viscosa começou a gotejar, corroendo tudo o que tocava. Eles estão chegando. Valkyria sussurrou. Seu rosto uma máscara de terror e resignação. Que os deuses nos ajudem. O supermercado carniçal tremeu novamente, suas paredes se expandindo e contraindo como um organismo vivo. A noite de horror estava longe de terminar, e os sobreviventes teriam que enfrentar horrores inimagináveis se quisessem ver a luz do dia novamente. Marina e Valkyria se moviam cautelosamente pelos corredores distorcidos, agora quase irreconhecíveis. Produtos se contorciam nas prateleiras, emitindo sons que lembravam gemidos de dor. O chão sob seus pés parecia pulsar, como se estivessem caminhando sobre carne viva. Para onde estamos indo? Marina sussurrou, seus olhos saltando de um horror para outro. Valkyria, com uma determinação sombria no olhar, respondeu. Para o corredor 13. É lá que tudo começou, e é lá que podemos acabar com isso. Enquanto isso, Kleber e Ramiro lutavam para sobreviver em meio ao caos. A criatura de latas havia sido temporariamente derrotada, mas agora enfrentavam um novo pesadelo, um enxame de rótulos de produtos que haviam ganhado vida, cortando o ar como lâminas afiadas. Isso não faz sentido, Kleber gritou, esquivando-se de um ataque particularmente próximo. Como isso é possível? Ramiro, sangrando de vários cortes superficiais, respondeu entre dentes cerrados. Nada mais faz sentido, chefe. Temos que encontrar os outros e dar o fora daqui. No depósito, Derek, ou a coisa que agora habitava seu corpo, caminhava entre caixas que se abriam sozinhas, derramando seu conteúdo no chão. Ele parou diante de uma parede de concreto aparentemente comum e pressionou a mão contra ela. A superfície ondulou como água e começou a se abrir, revelando uma passagem secreta. O altar está pronto. Derek murmurou com sua voz distorcida. Que o festim comece. De volta ao labirinto de corredores, Marina e Valkyria finalmente chegaram ao famigerado corredor 13. Diferente dos outros, este permanecia estranhamente inalterado. Uma ilha de normalidade em um mar de caos. O que tem de especial aqui? Marina perguntou, olhando ao redor confusa. Valkyria se aproximou de uma prateleira aparentemente comum e começou a remover produtos, revelando símbolos entalhados na madeira por trás deles. Este corredor foi construído exatamente sobre o local do antigo altar de sacrifícios. Os símbolos, eles mantêm o portal sob controle, ou pelo menos mantinham. Um grito de dor ecoou pela loja, fazendo ambas se sobressaltarem. Kleber! Marina exclamou, reconhecendo a voz. Não podemos ajudá-lo agora, Valkyria disse, sua voz carregada de pesar. Precisamos fechar o portal antes que seja tarde demais. Nesse momento, Ramiro apareceu na entrada do corredor, arrastando um Kleber, gravemente ferido. O que vocês estão fazendo? Temos que sair daqui. Valkyria se virou para encará-los, seus olhos brilhando com um conhecimento ancestral. Não há para onde fugir. O que foi despertado não parará até consumir tudo e todos. Kleber, pálido e tremendo, levantou a cabeça. Eu sabia. Sempre soube que havia algo errado com este lugar. Os números nunca batiam, não importava o quanto eu manipulasse. Você sabia? Marina gritou indignada. Pessoas morreram aqui, não é? Aquela carne no freezer. Antes que Kleber pudesse responder, um tremor violento sacudiu o prédio. No final do corredor, o ar começou a se distorcer, formando o que parecia ser um vórtice de escuridão. Derek emergiu da escuridão, mas não era mais Derek. Seu corpo havia se transformado em algo monstruoso, uma amalgamação de carne humana e produtos do supermercado. Latas e embalagens brotavam de sua pele, e seus olhos eram poços de void absoluto. Chegaram tarde demais. A criatura que foi Derek rugiu. O portal está aberto. Os devoradores do abismo estão vindo, e este mundo será nosso banquete. Valkyria deu um passo à frente, seus dedos traçando símbolos no ar. Ainda não acabou, ela declarou. O sangue de minha linhagem protegeu esta terra por milênios. Ainda posso fechá-lo. A criatura Derek riu. Um som que fez as prateleiras estremecerem. E qual será o preço, bruxa? Que sacrifício você está disposta a fazer? Marina, olhando de Valkyria para o monstro, de repente compreendeu o horror da situação. Valkyria não, mas a mulher mais velha já havia começado a cantar em uma língua antiga e esquecida. O ar ao seu redor começou a brilhar, e os símbolos nas prateleiras ganharam vida, pulsando com uma luz etérea. O supermercado carniçal tremeu novamente, mais violentamente desta vez.
A batalha pelo destino do mundo estava prestes a atingir seu clímax sangrento, e ninguém sabia quem, ou o que, sairia vitorioso. O cântico de Valquíria ecoava pelo corredor 13, suas palavras antigas reverberando com um poder que fazia o ar vibrar. Marina, Ramiro e o ferido Kleber observavam paralisados, enquanto a mulher mais velha brilhava com uma luz sobrenatural. A criatura que antes era Derek urrou de raiva, seu corpo monstruoso se contorcendo em agonia à medida que o feitiço de Valquíria ganhava força. Tentáculos feitos de carne putrefata e embalagens plásticas se estenderam em direção ao grupo, mas foram repelidos por uma barreira invisível criada pelo cântico. Não, a voz da criatura era uma cacofonia de gritos agonizantes. Os devoradores não serão negados. Nós festejamos. Marina, superando seu choque inicial, gritou para Valquíria: "O que podemos fazer para ajudar?" Sem interromper seu cântico, Valquíria fez um gesto em direção às prateleiras. Marina entendeu imediatamente e começou a limpar mais produtos, revelando mais símbolos antigos entalhados na madeira. Ramiro, ainda segurando sua arma, posicionou-se na entrada do corredor. "Vou tentar mantê-los afastados", gritou, atirando contra as sombras que se moviam nos corredores adjacentes. Kleber, embora gravemente ferido, arrastou-se para ajudar Marina. Eu sinto muito", ele murmurou enquanto trabalhava. "Nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria o dinheiro." O vórtice no final do corredor começou a se expandir, revelando vislumbres de um reino além da compreensão humana. Formas monstruosas e tentáculos gigantescos se agitavam na escuridão, ansiosos para atravessar para o nosso mundo. Valquíria, seu corpo agora levitando alguns centímetros acima do chão, gritou entre as palavras de seu encantamento: "O portal precisa ser selado com sangue." Marina olhou horrorizada para a mulher mais velha. "Não, deve haver outra maneira." Mas Valquíria sorriu tristemente, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Minha família protegeu este lugar por gerações. É meu dever, meu destino." Com um movimento rápido, Valquíria sacou uma faca ritual escondida em suas vestes. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela cortou profundamente a palma de sua mão. "Não!" Marina gritou, correndo em direção a Valquíria. Mas era tarde demais. Valquíria pressionou sua mão sangrenta contra o símbolo central na prateleira. O sangue brilhou com uma luz etérea, e uma onda de energia explodiu do ponto de contato. A criatura Derek gritou em agonia quando a onda o atingiu, seu corpo se desintegrando em uma chuva de carne e plástico. O vórtice começou a se fechar, as criaturas do outro lado uivando em frustração enquanto eram puxadas de volta para seu reino. O supermercado inteiro tremeu violentamente. Prateleiras desabaram, o teto começou a rachar, e o chão ondulou como se fosse líquido. "Temos que sair daqui", Ramiro gritou, ajudando Kleber a se levantar. Marina correu para Valquíria, que havia caído no chão. A mulher mais velha sorriu fracamente, seu corpo começando a se desfazer em partículas de luz. "Vá", Valquíria sussurrou. "Meu sacrifício manterá o portal fechado. Mas lembre-se, eles sempre tentarão voltar." Com lágrimas nos olhos, Marina assentiu e se juntou aos outros. O grupo correu pelos corredores em colapso, esquivando-se de destroços e criaturas moribundas que ainda lutavam para existir. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles irromperam pelas portas da frente, cambaleando para o estacionamento. Atrás deles, o supermercado carniçal desmoronou sobre si mesmo em uma implosão sobrenatural. Quando a poeira baixou, tudo o que restava era um terreno vazio, como se o edifício nunca tivesse existido. Marina, Ramiro e Kleber ficaram ali, ofegantes e em choque, observando o nascer do sol no horizonte. A longa noite de horror havia terminado, mas suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que fazemos agora?" Kleber perguntou, sua voz trêmula. Marina, com uma determinação recém-descoberta em seus olhos, respondeu: "Nós lembramos e nos preparamos, porque Valquíria estava certa. Eles sempre tentarão voltar." Enquanto as primeiras luzes da manhã banhavam a pequena cidade de Vale Sombrio, os 3 sobreviventes do supermercado carniçal sabiam que sua batalha contra as forças das trevas estava longe de terminar. O mundo continuaria girando, ignorante do horror que quase o engoliu. Mas eles carregariam o peso desse conhecimento e a responsabilidade de estar sempre vigilantes. 6 meses se passaram desde a noite fatídica no supermercado carniçal.
A vida em Vale Sombrio parecia ter voltado ao normal, com os moradores convenientemente esquecendo ou racionalizando os eventos estranhos daquela noite tempestuosa. Marina caminhava pela rua principal, seu olhar atento captando detalhes que a maioria ignorava. Ela parou diante de uma vitrine observando seu reflexo. Não era mais a jovem obcecada por dietas que costumava ser. Seus olhos carregavam uma sabedoria além de seus anos, e um amuleto, um presente final de Valquíria, pendia de seu pescoço. Do outro lado da rua, Ramiro saía da delegacia local. Ele havia trocado seu uniforme de segurança por um de policial, determinado a proteger a cidade de ameaças tanto mundanas quanto sobrenaturais. Kleber, por sua vez, havia desaparecido logo, após os eventos. Rumores diziam que ele estava viajando pelo mundo, buscando conhecimento sobre os antigos mistérios que quase destruíram sua cidade. Marina suspirou, ajustando o amuleto. Ela sabia que a paz era apenas temporária. Em algum lugar, as forças das trevas estavam se reagrupando, buscando uma nova brecha para invadir nosso mundo. Mas desta vez, eles estariam prontos. Marina, Ramiro e uma rede crescente de aliados vigilantes estavam se preparando, determinados a não permitir que os horrores do supermercado carniçal se repetissem. Enquanto o sol se punha sobre Vale Sombrio, Marina olhou mais uma vez para o terreno vazio onde antes ficava o supermercado. Por um momento, ela jurou ver a silhueta de Valquíria sorrindo para ela. Estaremos prontos, Marina sussurrou para si mesma, virando-se para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. O legado do supermercado carniçal viveria através deles, não como um local de horror, mas como um lembrete do poder da coragem, do sacrifício e da determinação humana diante do inimaginável. Uau, que jornada aterrorizante foi essa, não é mesmo? Se você sobreviveu a essa noite de horror no supermercado carniçal, mostre seu apoio dando um like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias arrepiantes para sua tela. E se você quer mais contos de terror que vão te fazer pensar duas vezes antes de entrar em um supermercado à noite, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para ser notificado sempre que uma nova história macabra for lançada. Deixe nos comentários qual foi a parte mais assustadora para você. Será que foi o momento em que descobriram a carne humana no freezer? Ou quando Derek se transformou naquela criatura horrenda? Lembre-se, assim como Marina, Ramiro e Kleber, estejam sempre vigilantes. O terror pode estar à espreita no lugar mais inesperado. Até o próximo vídeo, se você sobreviver.